Me chamo Laura Mendes, sempre foi o porto seguro da família, até que um dia decidi sumir. Sem avisar ninguém, vendi meu apartamento e desapareci. O que me levou a abandonar tudo em silêncio? Desde sempre meus pais tentam me obrigar a acolher minha irmã, porém eu cansei e resolvi mostrar que eu, Laura, já não sou mais quem eles conheciam. Sempre fui a responsável da família. Desde que me entendo por gente, era eu quem resolvia tudo. Se faltava dinheiro, eu dava um jeito. Se alguém adoecia, era meu plano de saúde que salvava. Se minha irmã, a Bia, se metia em mais uma enrascada, e ela sempre se metia, lá estava eu, pagando curso, advogado, aluguel atrasado. Meus pais diziam que eu era madura, que tinha mais cabeça, como se isso me obrigasse a carregar o mundo nas costas. Eu acreditava. Durante anos, aceitei esse papel sem questionar. Fazia tudo em silêncio, achando que ser boa filha era isso, apagar incêndios, ainda que fosse eu quem estivesse queimando por dentro. A Bia sempre foi o oposto. Mais velha, mas com um comportamento de adolescente eterna. Pulava de sonho em sonho sem concluir nenhum, e quando as consequências batiam à porta, ela corria para mim. E meus pais? Passavam a mão na cabeça dela e diziam que eu era dura demais. Dura demais. Interessante como ninguém se perguntava por que eu tinha ficado assim. Eu estava exausta. Cada mensagem, cada ligação era um novo problema disfarçado de pedido de ajuda. Eu não vivia, eu gerenciava o caos dos outros. E o pior, ninguém agradecia. Era como se tudo fosse minha obrigação. Foi então que comecei a sentir uma raiva silenciosa. Um incômodo que crescia devagar, como uma rachadura invisível. Algo em mim gritava por mudança, por espaço, por ar. Eu ainda sorria nos almoços de domingo, ainda atendia o celular, ainda dizia claro, pode deixar comigo. Mas por dentro eu já tinha começado a partir. E ninguém percebeu. Porque, no fundo, minha família nunca prestou atenção em mim de verdade, apenas no que eu podia fazer por eles. Era um domingo qualquer, ou pelo menos parecia. Aquele tipo de almoço que a gente repete por obrigação, com conversas previsíveis, piadas recicladas e aquele peso no ar que só eu parecia sentir. Estávamos todos na casa dos meus pais, e a Bia chegou atrasada como sempre, sorrindo como se o mundo fosse uma festa da qual ela nunca precisasse ajudar a organizar. Eu sentei, comi em silêncio, tentando ignorar o velho discurso do meu pai sobre como a família precisa estar unida, enquanto minha mãe servia a sobremesa que eu mesma tinha comprado. Foi aí que, do nada, eles soltaram a bomba. Com a maior naturalidade do mundo, meu pai disse, então, decidimos que a Bia vai morar com você por um tempo, só até as coisas se ajeitarem. Eu congelei. A Bia sorriu como quem já tinha feito as malas, e minha mãe completou, ela precisa de um recomeço, e seu apartamento é grande, você mora sozinha, vai ser ótimo para as duas. Naquele momento, eu soube que eles não tinham me perguntado porque já esperavam assim. Como sempre. Como se minha vida fosse um anexo da deles. O mais curioso é que eu não reagi. Não levantei a voz, não bati o talher na mesa, não disse a vocês estão loucos. Eu apenas sorri e disse, claro, sem problema. Por dentro, meu coração estava calmo. Porque a decisão que eles achavam estar tomando por mim já havia sido tomada por mim há semanas. E eles não sabiam. Não sabiam que aquele apartamento do Batel já não era mais meu. Não sabiam que eu tinha começado a escrever minha saída. E ali, naquela mesa, enquanto eles celebravam mais uma imposição, eu apenas assinei em silêncio o meu último sim. Aquela concordância, naquele domingo, foi a minha vingança silenciosa. Enquanto eles brindavam a decisão que haviam tomado por mim, eu sorria, pensando em como tudo já estava feito. A venda do apartamento no Batel tinha sido concluída 2 semanas antes. Eu já estava morando em outro lugar, um apartamento pequeno no Água Verde, modesto, tranquilo, só meu. E ninguém sabia. Fiz questão de não contar. Mudei sem alarde, sem post, sem caixas na calçada. Só fui. E foi libertador.
A verdade é que o apartamento antigo era bonito, espaçoso, cheio de luz, mas não era um lar. Era o cenário de todas as interferências, de todas as vezes que eu fui invadida física e emocionalmente. Bia aparecia com a chave que minha mãe deu sem querer, meus pais passavam dias hospedados porque o encanamento lá em casa quebrou, e eu ali, fingindo que tudo era normal, que tudo era carinho. Não era. Era controle. Era invasão disfarçada de afeto. Quando eu vendi o apartamento, fiz questão de mudar o número de telefone da imobiliária, pedi para não divulgarem um novo endereço. Foi quase um ato de desaparecimento emocional. No novo apartamento, escolhi cada coisa com calma, com gosto. É menor, sim, mas pela primeira vez eu me sinto leve ali. E o mais irônico é que, naquele almoço, enquanto a Bia dizia que ia levar o quarto de hóspedes, eu lembrava de ter desmontado aquela cama com as minhas próprias mãos. Vendi os móveis. Comecei do zero. E aquele assim em que dei a mudança dela foi apenas a isca. Porque, desta vez, eu estava jogando com as cartas certas, as minhas. Eles achavam que ainda me controlavam. Mal sabiam que eu já tinha escapado. E que não tinha a menor intenção de voltar. A cena deve ter sido digna de filme. Bia chegando com as malas, meus pais logo atrás, sorrindo como quem cumpre um destino inevitável. Só que o destino deles bateu de frente com a realidade. Meu apartamento no Batel já não era mais meu. O porteiro novo nem sabia quem era a moça do 501, porque agora ali morava outra pessoa. Eles ligaram. Primeiro para mim, depois para a imobiliária, depois de novo para mim. E eu deixei o celular tocar. Deixei tocar por longos minutos, como quem saboreia o som da própria libertação. Quando finalmente atendi, era minha mãe. A voz dela veio carregada de indignação e decepção fingida. Como assim você não mora mais aqui? Como você fez isso sem nos contar? Eu respirei fundo. Disse apenas, vendi o apartamento, mãe. Faz semanas. Não moro mais aí. O silêncio do outro lado foi quase bonito. Até meu pai pegar o telefone, aos berros, dizendo que eu era irresponsável, ingrata, egoísta. E a Bia, claro, gritando no fundo que eu a traí. Foi a primeira vez, em muito tempo, que eu não me senti envergonhada ao dizer a não. Eu disse que não ia discutir, que não devia explicações, e que a escolha foi minha. Eles não gostaram, claro. Estavam chocados, como se eu tivesse cometido um crime. Mas não fiz nada além de recuperar minha própria vida. Desliguei. E não chorei. Só fiquei olhando pela janela do meu novo apartamento, com aquele silêncio gostoso de domingo à tarde. Aquele telefonema marcou uma virada. Foi a primeira vez que eles perceberam que eu tinha deixado de ser previsível. Pela primeira vez, eles bateram em uma porta e ela não se abriu. Porque, finalmente, eu estava do outro lado e pela primeira vez, só comigo. Eu sabia que aquele telefonema não seria o fim. E não foi. 3 dias depois, tocaram minha campainha. Era cedo, eu estava saindo para o trabalho. Abri a porta e lá estavam eles, meu pai, minha mãe e a Bia, todos com cara de poucos amigos e as malas da minha irmã no chão. Como se fosse óbvio, como se aquilo fosse o normal. Como se eu tivesse me tornado um hotel que reabre quando eles bem entendem. Minha mãe foi a primeira a falar, Laura, chega de drama. Você disse que ela podia vir. Então viemos. Meu pai completou, você já morou com ela antes, não é nenhum sacrifício. E a Bia, bufando, já querendo entrar. Eu respirei fundo, como quem escolhe a próxima palavra como se ela fosse dinamite. Disse apenas, vocês não têm o direito de aparecer aqui. Esse é meu apartamento. Eu disse que ela podia ficar no outro. No outro. Que agora pertence a outra pessoa. Eles não aceitaram. Ficaram parados ali, como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Meu pai começou com os discursos, depois de tudo que fizemos por você, e Bia me acusando de abandoná-la num momento difícil. Minha mãe começou a chorar, teatral como sempre. E eu ali, com a porta entreaberta e uma raiva tão calma que até me assustou.
Pedi educadamente que se retirassem. Eles se recusaram. Meu pai até deu um passo à frente, ameaçando entrar. E foi nesse momento que eu entendi que a minha liberdade não podia depender da educação deles. Disse, com firmeza, que se não saíssem, eu chamaria a polícia. Eles riram. Achavam que era blefe. Mas dessa vez, quem ditava as regras era eu. E não ia mais voltar atrás. Eles riram. Meu pai deu aquele risinho cínico de sempre, como se dissesse a ela está só bravinha. A Bia cruzou os braços e se encostou no batente da porta, como se já morasse ali. Minha mãe soltou uma "você não vai fazer isso com a sua família", com aquele tom enjoado de culpa que ela domina tão bem. Mas eu fiz. Peguei o telefone, sem hesitar, disquei 190. A voz do atendente me pareceu incrivelmente tranquila, como se confirmar que eu estava dentro da minha própria casa, sendo pressionada a abrigar pessoas contra a minha vontade, fosse só mais uma terça-feira. E talvez fosse. Quando eu disse, em voz alta, que havia chamado a polícia por invasão, algo mudou no ar. Meu pai empalideceu. A Bia se afastou da porta. Minha mãe começou um novo tipo de discurso, o da filha que enlouqueceu. Mas era tarde. Eu tinha cruzado um ponto sem retorno, e não havia mais espaço para remorso. Os policiais chegaram rápido. Foram profissionais, diretos. Perguntaram quem eram aquelas pessoas, se tinham autorização para estar ali. Eu disse que não. Um dos policiais, muito calmo, virou para eles e explicou: ela é maior de idade, dona do imóvel, e vocês estão aqui contra a vontade dela. Precisam sair. Meu pai tentou argumentar, como sempre. Não adiantou. Enquanto eles recolhiam as malas, minha mãe chorava. A Bia, muda, parecia não acreditar. E eu estava tremendo. Mas por dentro, havia uma paz nova, estranha, firme. Fechei a porta atrás deles e encostei as costas nela, respirando fundo. Pela primeira vez, minha casa era só minha. E eu tinha dito, com todas as letras e ações, que meus limites não eram mais negociáveis. Depois daquele dia, o silêncio durou pouco. Meu celular virou uma bomba relógio emocional. Chamadas perdidas, uma atrás da outra. Mensagens que começavam com "como você teve coragem" e terminavam com ameaças veladas. Mas o pior ainda estava por vir. Um amigo me mandou um print. Minha mãe havia feito um post no Facebook. Público. Escrito com aquele tom passivo-agressivo que ela domina como ninguém. Triste ver uma filha se afastar da família por causa de orgulho e egoísmo. Sempre fizemos tudo por ela. E junto disso, uma foto antiga nossa, numa ceia de Natal, dessas que ela adora usar como escudo emocional. Os comentários começaram a pipocar. Tias, primas, amigas dela que eu nem via há anos, todas chocadas, decepcionadas, julgando com a mesma firmeza com que ignoraram tudo que eu suportei até aqui. Filho é bênção, não fardo. Família é tudo. E o clássico: você só vai entender quando tiver filhos. Eu li aquilo com uma mistura de raiva e incredulidade. Eles estavam escrevendo um roteiro onde eu era a vilã, fria, ingrata, egoísta. E ninguém perguntava a minha versão. Ninguém queria saber. Era mais confortável acreditar na narrativa da mãe sacrificada e da filha cruel. Eu respirei fundo. Apaguei as mensagens. Não respondi às ligações. Não chorei. Não naquele dia. Fui trabalhar como se nada estivesse acontecendo, mas dentro de mim havia um grito preso, um nó na garganta. Porque por mais que eu soubesse que tinha feito certo, era impossível não doer. Dói ser mal interpretada. Dói ser jogada aos leões por quem você mais tentou proteger. Dói saber que, para o mundo, o que importa é a versão mais melodramática, não a mais verdadeira. Mas eu sabia, se quisesse paz, teria que aguentar o barulho da rejeição. E segui em frente. Eu não sabia o que fazer com o buraco que eu sentia no peito, mas sabia que o único jeito de seguir em frente era fazer algo. Então, tomei uma decisão: ia contar minha versão. Não só com palavras, mas com provas. Eu sabia que não ia convencer todo mundo, mas precisava me expor, precisava colocar a verdade no papel e deixar claro para quem realmente quisesse ver o que estava acontecendo. No dia seguinte,
eu me sentei na frente do computador e comecei a juntar tudo: extratos bancários, comprovantes de transferência, contratos de empréstimos que fiz à minha família ao longo dos anos. Encontrei aquele e-mail da Bia, cheio de ofensas e acusações, a mesma irmã que agora me chamava de insensível, como se eu tivesse esquecido tudo o que já tinha feito por ela. Aquela mensagem foi como um soco no estômago, mas também foi a chave para minha defesa. Quando terminei, meu coração estava disparado, mas a sensação de ter feito algo genuíno, que fosse me representar de verdade, era libertadora. Eu escrevi um post no Facebook. Coloquei tudo lá, sem omitir nada. De forma seca, objetiva, e com provas de tudo. Não foi um desabafo, foi uma resposta. Sim, ajudei com dinheiro, sim, apoiei com tempo, sim, estive sempre disponível. Mas eu não sou a salvação da família. Eu tenho minha vida também, e chegará o dia em que não vou mais carregar esse peso sozinho. Depois de clicar em publicar, desliguei o celular. Bloqueei os números da minha mãe e da Bia. Eu sabia que, se voltasse atrás, iria me perder de novo. Fui dormir em paz. O barulho do mundo lá fora já não era mais capaz de me afetar. A liberdade começava a se instalar em mim, aos poucos, com a certeza de que não precisaria mais me explicar para ninguém. Nos dias que se seguiram, a tempestade se acalmou, mas o vento ainda estava forte. Minha mãe e minha irmã não pararam de tentar me alcançar. E eu continuei no meu silêncio, me afastando cada vez mais do que era antes. Eu sentia uma leveza estranha, como se estivesse finalmente respirando em um lugar que era só meu. Mas, ao mesmo tempo, algo me incomodava. Eu sabia que a minha decisão tinha causado um impacto, talvez até irreparável, mas a verdade é que eu não me importava mais. Ou pelo menos, não me importava com o que as pessoas queriam que eu fosse. Havia momentos, como naquela manhã, quando olhei pela janela do meu novo apartamento e senti uma paz imensa, um alívio de não ter que carregar o peso da responsabilidade alheia. Eu estava finalmente vivendo para mim mesma, sem a constante pressão de ser a resolvedora de todos os problemas. Mas, ao mesmo tempo, sabia que seria rotulada para sempre. A vilã. A filha egoísta que abandonou a família. E estava tudo bem. Eu finalmente entendia que não precisava da aprovação deles. Não para me sentir bem comigo mesma. Eu estava finalmente no controle da minha vida, das minhas escolhas. Meu espaço era só meu. E ali, entre as paredes do meu novo lar, eu percebi que esse era o começo de uma jornada que eu não sabia que precisava fazer. Lá fora, o mundo continuava girando. As vozes que me julgavam não iriam parar, e talvez, nem nunca parassem. Mas agora, mais do que nunca, eu sabia que as únicas vozes que precisavam ser ouvidas eram as minhas. Eu escolhi me afastar. E, por mais que isso custasse, eu estava em paz. E isso, eu não trocaria por nada. Se você já passou por algo assim, sabe que a liberdade começa quando a gente escolhe a si mesmo, mesmo que isso doa. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Vamos juntos espalhar essa mensagem de força, coragem e auto-amor. Cada compartilhamento é um passo para que mais pessoas encontrem a coragem de dizer chega e escrever sua própria história. Porque, no final, a vida é sua, e você merece vivê-la plenamente.